O autoconhecimento hoje é o maior poder que uma pessoa pode ter de transformação. Quando você sabe o que você quer fazer e encontra a motivação certa para aquilo, não tem quem te pare. Olha, eu percebo o seguinte, que cada dia que passa, né, mais profissionais liberais têm procurado pessoas profissionais realmente para gerir as suas marcas, né? Eu acho que isso tem sido uma crescente não só nos profissionais liberais, mas em empresas, pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. Cada vez mais as pessoas estão percebendo o tanto que é importante e é preciso investir nesse planejamento de marca, né? Então eu vejo que está aumentando, na minha opinião, a tendência é aumentar cada vez mais a procura por profissionais, né, de relações públicas para fazer essa gestão de marca. Então eu acho que isso é algo que é crescente e é contínuo e algo irreversível, eu diria, porque hoje se você não é profissional no que você faz, se você não tem uma gestão profissional, muito dificilmente você consegue ter clientes e você consegue ter sucesso. Eu acho que assim, o perfil que o mercado exige hoje, não só do profissional de comunicação, né, mas de qualquer profissional, tem que ser um profissional que saiba trabalhar muito a questão da proatividade, da ação, né, não pode ficar parado, principalmente achando que por causa da sua competência técnica as coisas vão chegar até ele. Né? Eu percebo que hoje as pessoas que têm mais sucesso em qualquer área, né, as pessoas têm uma proatividade em buscar os clientes, sabem se comunicar muito bem, sabem se posicionar muito bem, têm que gerir muito bem as suas redes de comunicação, seja redes sociais, ou ter muitos contatos também. Né? Eu vejo que muitas vezes grandes profissionais, bons profissionais não buscam ter networking, não buscam ter contatos, né? Então tem que expandir sempre essa fronteira de comunicação mesmo, né? Eu acho que o profissional de comunicação hoje, ele tem que ter uma visão também de gestão muito boa, ele tem que se apoiar muito nas novas atividades que vêm surgindo, né? E fazer muitas parcerias também, né? Eu particularmente sempre acreditei muito no poder das parcerias, né? E eu acho que isso também pode ser um diferencial para um profissional de comunicação, buscar parcerias em outras áreas diversas, buscar bastante networking e ser bastante proativo, né? Então eu acho que tem uma frase que eu sempre falo que é a seguinte: quem não é visto não é lembrado, né? Então a gente precisa se posicionar, precisa se apresentar para as pessoas, né? Tem muita gente que é muito tímida e deixa isso passar para o lado profissional também. E a gente tem que entender que enquanto profissionais a gente tem que se colocar no mercado, a gente tem que buscar o mercado e a gente tem que ir atrás do cliente a qualquer custo. A minha marca pessoal, eu venho já tentando estruturar ela há algum tempo, né? Em 2011, mais ou menos, eu comecei a trabalhar na área de coaching, de treinamentos. E desde então, a minha ideia, já como profissional de comunicação, mas já atuando no mercado de treinamentos, coaching, palestras, eu pensei em estruturar uma marca maior do que o meu nome, né? Porque na época eu criei a marca Coach Você, né? Porque eu achava que para passar um grau de profissionalismo melhor para o mercado, eu precisava desvincular somente do meu nome. Então eu utilizei essa marca durante 3, 4 anos e foi muito bom para mim, porque eu percebi que os outros profissionais, os clientes, percebiam um grau de profissionalismo que muitas outras pessoas não repassavam, né, essa imagem. E aí de um ano para cá mais ou menos, até conversando com outros profissionais de comunicação, eu decidi reestruturar a minha marca. Foi quando realmente eu criei a minha marca pessoal, Emerson Tokarski, palestrante Emerson Tokarski, coach Emerson Tokarski, porque desde 2011 eu venho construindo uma marca aqui no estado de Goiás, em Goiânia, e o nome estava muito forte, né? E muitos profissionais, muitos amigos que eu tenho de relações públicas, jornalistas, publicitários, falavam isso para mim, falavam assim: Emerson, sua marca tem que ser você. Né? Então, desde então, a gente foi buscando, eu busquei uma agência de comunicação, busquei um design para realmente fazer essa marca, e aí em conjunto com ele, depois de muitos testes, a gente chegou na marca Emerson Tokarski, e hoje é a marca que eu trabalho, né, e pretendo trabalhar por mais alguns anos.
Olha, os principais meios de comunicação que eu utilizo hoje, né, são as redes sociais, né? Eu utilizo muito o Facebook, o Instagram, tenho trabalhado melhor ultimamente no LinkedIn, além de postar vídeos também no YouTube, né? Então eu faço esse trabalho em algumas redes sociais. Além, é claro, de escrever para alguns jornais, às vezes, né? Eu tenho, por exemplo, a participação no GO Notícias e também tenho a minha coluna semanal lá na CBN. Então também é um meio de comunicação muito bom, que é o rádio, né? Que a gente consegue atingir muitas pessoas. Então tudo isso eu vejo que completa um ciclo de comunicação muito bem feito, né? Mas eu tento sempre focar principalmente no Facebook e no Instagram, e tenho tentado focar bastante também no LinkedIn, que eu percebo que é uma rede profissional muito bem estruturada e que a gente consegue muitos resultados lá se trabalhar direito. O bom relacionamento com a mídia é algo fundamental, né? Inclusive, agora cedo, hoje de manhã, eu estava conversando com uma assessora de imprensa, porque eu acho que é fundamental qualquer profissional liberal, na verdade, qualquer profissional, seja liberal, seja uma empresa, né, ter uma assessoria de imprensa, né? É um trabalho que é fundamental para a divulgação do seu trabalho, do seu nome e principalmente para mostrar credibilidade, né? Porque a assessoria de imprensa, a mídia, quando você consegue veicular uma nota, uma notícia, uma reportagem, ser entrevistado, ter uma coluna, isso passa uma credibilidade muito forte, né? Porque hoje no mercado todo mundo pode se posicionar enquanto referência, enquanto especialista, pode falar que é o bambambam, mas quando alguém vai até você, quando alguém vem até você e te entrevista, te posiciona, isso te dá um status, te dá uma credibilidade muito maior do que quando você sozinho se posiciona. Então ter esse relacionamento contínuo com a mídia é algo muito importante. E eu vejo que muitos profissionais têm essa oportunidade, mas como eu falei, às vezes por timidez ou às vezes por falta de conhecimento, não busca também a mídia, né? Porque mesmo que você não tenha uma assessoria de imprensa, tem como você fazer contatos para se estabelecer diante da mídia. Então é muito importante, né, esse contato frequente e cotidiano com a mídia. O mercado de coach é um mercado extremamente atrativo hoje em dia ainda, né? E está em muita expansão ainda, né? Quando eu comecei em 2011, como eu já falei, já foram 6 anos, era um mercado muito pouco conhecido em Goiânia, tá? Até no Brasil, né? As primeiras escolas estavam surgindo, né? Então, assim, foi muito delicado aquele momento, mas eu percebo que o timing que eu consegui entrar foi muito bom, porque ao mesmo tempo que era muito difícil, era pouco conhecido, a gente foi crescendo junto com o mercado, né? Então, os principais desafios que eu tive foi realmente explicar para as pessoas, explicar para as empresas, explicar para os clientes o que era o coaching, né? E eu percebi que a partir do momento que as pessoas foram entendendo, foram realmente, às vezes até quebrando preconceitos contra o coaching, a gente conseguiu se inserir de um modo muito mais tranquilo, né? E hoje eu vejo que sim, em 2017, 6 anos depois, é muito mais fácil você chegar numa empresa, você chegar em qualquer profissional, falar que você é coach, falar que você atua nesse mercado, né? Inclusive hoje no estado de Goiás tem o Dia do Coach, que é dia 12 de novembro, né? Que foi aprovado pela Assembleia Legislativa no ano passado. Então tudo isso tem facilitado muito a atuação dos coaches. E é um mercado que eu acho que ainda tem muito a crescer. Eu vejo que, assim, como o mercado de relações públicas, o mercado de coach tem muito a crescer porque pouca gente conhece ainda, né? Por mais que a gente ache que muita gente conheça, ainda tem muito a ser explorado, ainda tem muito a ser expandido. Olha, as características mais importantes de um coach, né, e como eu já falei assim, de qualquer profissional, eu acho que a primeira coisa é a vontade, né? A vontade, a ação e a atitude. Né? Quando você tem a vontade de aprender, a ação e a atitude de fazer cursos, de não parar de estudar, eu acho que isso é o fundamental, né? Você realmente procurar entender da maior gama possível de conhecimento, porque o coaching é uma ciência muito nova, é uma profissão muito nova, então enquanto mais você tiver recursos, ferramentas, estudos, né, enquanto mais de conhecimento você adquirir, melhor. Eu, por exemplo, eu uso muitas ferramentas de comunicação, muitas ferramentas de planejamento que eu aprendi no curso de Relações Públicas e também no outro curso que eu fiz, que foi a Administração de Empresas. Então, assim, eu vejo que ter tido 2 cursos superiores me ajudou muito nisso, porque enquanto mais ferramentas você tem,
mais você consegue colocar em prática com o seu cliente. Porque a formação de coaching, muitas vezes, te dá muito pouco subsídio para você atuar realmente como coach. Eu fiz, por exemplo, 5 formações de coaching, vários outros cursos, 2 pós-graduações na área, né? Então cursos em inteligência emocional, em psicologia positiva, porque tudo que a gente quer atuar, em qualquer área que a gente quer atuar, a gente precisa se suprir de ferramentas, se suprir de conhecimento e não ficar restrito, né? O que eu acho que o profissional de coaching não pode fazer é acabar uma formação e achar que está pronto para atuar, né? Tem que sempre buscar novas ferramentas, buscar novos cursos, ler bastante. Então eu acho que até essa visão que o conhecimento nunca é demais é o fundamental para ser um bom profissional de coaching. Hoje eu vejo o seguinte, que não só o RP, mas as profissões de um modo geral estão quebrando vários paradigmas, né? Assim, a gente está em 2017, o mundo está mudando bastante e as coisas estão se transformando numa velocidade que a gente não imagina, né? Então, assim, em qual área que o Relações Públicas pode atuar? Quando eu terminei o meu curso de Relações Públicas, eu fui para uma agência de publicidade e eu trabalhei na área de planejamento de uma agência de publicidade, que para mim foi fantástico. Depois eu fui ser coordenador de uma campanha municipal para eleição, então isso também foi uma experiência gratificante. Depois eu virei gerente de marketing de um restaurante e fui terminar desenvolvendo pessoas, treinando pessoas, né? Eu acho que assim, hoje o mercado e o mundo não bota mais restrições no que você pode atuar. Você pode ser um advogado e trabalhar na área de planejamento, você pode ser um relações públicas e trabalhar muito bem numa área de gestão, né, até chegar numa presidência de uma empresa, porque se você se desenvolver, se você buscar conhecimento, cursos de pós-graduação, se você buscar outras ferramentas, você pode chegar em qualquer área que você desejar. Eu acho que a formação superior hoje, principalmente a formação acadêmica, é a base para você alcançar o seu sonho. Se você realmente conseguir, se as pessoas realmente conseguirem definir qual é o objetivo e ir traçando metas, plano de ação e fazendo cursos para suprir as suas necessidades, eu não vejo, assim, em qualquer área, eu acho que Relações Públicas cabe hoje, sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, não só para o profissional de relações públicas, mas para qualquer profissional, eu digo sempre o seguinte, que não tem limite para a nossa área de atuação. Muitas vezes quando a gente está na faculdade, às vezes quando a gente ainda é jovem, principalmente, a gente não consegue enxergar muito bem as opções que a gente tem no mercado, né? Mas eu vejo que se a gente tiver vontade, determinação, né, disciplina, realmente a vontade de aprender novas coisas, a gente pode chegar em qualquer lugar. Eu vejo que o mercado de relações públicas em Goiás, em Goiânia e no Brasil ainda é muito pouco explorado, é muito pouco conhecido. Então eu acho que depende muito mais do profissional do que da formação que ele teve. Em qualquer área, eu vejo médicos sendo bem-sucedidos e médicos não tão bem-sucedidos, né? Assim, advogados, relações públicas, coaches, jornalistas. Então depende muito mais do esforço próprio do que da formação que você teve, do que do ensino que você teve, né? Então, assim, se as pessoas pararem, principalmente, né? E isso na minha época eu tinha muito, de ter desculpas, né? Que relações públicas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, eu acho que não tem desculpa, não tem limite. Se você quer fazer alguma coisa, só depende de você. Eu acho que as barreiras do mercado estão se rompendo cada vez mais. E como eu falei, a gente está passando por mudanças que a gente nem imagina onde que a gente pode chegar. Então eu não tenho dúvida nenhuma que cada vez mais só vai depender da pessoa para ela ter o sucesso que ela almeja, independente do que é o sucesso para você, seja financeiro, espiritual, da sua vida social ou pessoal. Mas eu tenho certeza que com a base que vocês têm de relações públicas, vocês podem ser grandes profissionais em qualquer área e até mesmo na área de comunicação.